Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos início finalmente ao último capítulo da apostila do livro 1, o capítulo 5, a Primeira Guerra e os seus reflexos. A unidade temática deste capítulo intitula-se Totalitarismos e Conflitos Mundiais, e o objeto de conhecimento privilegiado é o mundo em conflito, a Primeira Guerra Mundial e a crise capitalista de 1929. Algumas aprendizagens essenciais ao longo dos estudos deste capítulo serão aí, por exemplo, vamos conhecer as causas que desencadearam a Primeira Guerra Mundial e o período que a antecedeu, assim como compreender os eventos e o desfecho do conflito, observando aí o poderio bélico das nações e as estratégias dos grupos oponentes. Entender as consequências do conflito para o mundo, identificando as nações que participaram direta ou indiretamente dele. Vejam lá, o texto inicial de abertura desse capítulo diz o seguinte, que horas são? Saber as horas é uma antiga preocupação do ser humano, tanto que ao longo da história diversos instrumentos foram inventados para marcar a passagem do tempo, desde um relógio de sol desenvolvido ainda na antiguidade até os modernos relógios digitais capazes então de marcar frações de segundo. Hoje, homens e mulheres têm o costume de andar com relógios de pulso. Porém, no início do século XX, isso não era comum. Usar esse tipo de relógio era associado a hábitos femininos. Os homens carregavam o acessório no bolso da calça, preso à cintura por um cordão. Mas, com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918, esse modelo masculino entrou em desuso. Durante os 4 anos de conflito, os soldados precisavam sincronizar as operações militares e, para isso, tinham que saber as horas constantemente. Não era prático consultar um relógio de bolso. Por isso, os soldados passaram a ir aos campos de batalha com os relógios de pulso. Esse tipo de relógio também era prático para os pilotos de aviões e para os condutores de tanques. Ao final da guerra, esse uso se popularizou. Assim como o relógio de pulso, outras novidades surgiram e se popularizaram durante a Primeira Guerra Mundial. Algumas delas foram responsáveis pela morte de milhões de pessoas. Neste capítulo, nós vamos estudar essa guerra e os seus reflexos para entender, sobretudo, a razão de ela ser considerada, para muitos historiadores, o marco inicial do século XX. Com isso, nós entramos no tópico sobre as tensões e rivalidades no final do século XIX. A passagem do século XIX para o XX, ela foi marcada por um sentimento de euforia, motivado pelo desenvolvimento tecnológico, intelectual e social da Belle Époque, assim como por um bom tempo sem conflitos armados entre as principais potências europeias, desde o fim da Guerra Franco-Prussiana em 1871 e das unificações da Itália e da Alemanha ainda no século XIX. Mas essa atmosfera aparentemente alegre e despreocupada deve ser vista com um pouco de cuidado. A virada do século também foi marcada pela rivalidade entre potências europeias. Diversos fatores contribuíram para o clima de tensão, como antigos ressentimentos nacionais e disputas por territórios e mercados consumidores. A França, por exemplo, entrou no século XX inconformada por haver perdido territórios para a Prússia durante a Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 e 1871, e alimentava por isso um sentimento de vingança contra a rival. Com relação à disputa pelo domínio de novos territórios, no final do século XIX, diversos países europeus encontravam-se na posição de praticantes da política imperialista, dividindo entre si regiões do continente africano e asiático. O objetivo era criar colônias na África e na Ásia, tornando-as aí fontes de matéria-prima para as indústrias europeias e um mercado consumidor dos produtos feitos por essas indústrias. Contudo, nessa corrida imperialista, a Alemanha e a Itália chegaram atrasadas, pois havia acabado de passar pelo processo de unificação política e territorial. A unificação italiana aconteceu em 1870 e a Alemanha em 1871. A alemã, né?
Quando entraram na disputa por colônias na África e na Ásia, outros países como Inglaterra, França e Bélgica já tinham se instalado nas novas terras, o que motivou o acirramento da rivalidade entre as nações, né? As questões étnicas, portanto, agravaram esse clima, né? Sentimentos nacionalistas afloraram aí durante quase todo o século e povos que viviam sob o domínio de grandes potências reivindicavam, geralmente por meio de revoltas, a sua independência. Armênios, sérvios, búlgaros, gregos, entre outros, que viviam aí subjugados pelo chamado Império Turco-Otomano, por exemplo, organizaram movimentos emancipacionistas que culminaram na formação de novos países. Fato que fez aí o poder do Império entrar em colapso. Isso favoreceu o acirramento de conflitos na região, incluindo outras potências, né? Faria alguns comentários, seria importante dizer a vocês que ao longo do século XIX, na Europa, o clima era de intranquilidade, marcado por conflitos entre burguesia e proletariado, né? Disparidades econômicas entre o campo e a cidade, divergências entre nações que ambicionavam ampliar o seu poder por meio do imperialismo, e principalmente protagonismo de movimentos nacionalistas, né, de grupos sociais que pretendiam configurar novos estados nacionais. O choque entre os objetivos imperialistas e nacionalistas criou o que se chama de cultura da paz armada, que se traduziu em uma silenciosa corrida armamentista e no desenvolvimento de tecnologias de guerra. Ou seja, frente à ampliação das divergências de interesses nacionalistas e imperialistas, a via diplomática foi colocada em suspenso, dando espaço assim ao florescimento de uma cultura de guerra. As disputas por mercados e colônias, sobretudo na África e na Ásia, bem como uma ordem de ressentimentos nacionais, herança da Guerra Franco-Prussiana, como comentei, amplificaram o clima de instabilidades. É importante ressaltar a vocês também que o processo de unificação da Itália e da Alemanha, já na segunda metade do século XIX, reorientou e adensou os conflitos. Unificada, a Alemanha pretendeu disputar ativamente com a Inglaterra e a França a corrida imperialista. Tal intento representou para ingleses e franceses uma notória ameaça. É importante enfatizar nesse processo histórico que o Estado alemão se constituiu então em bases autoritárias, com a figura do Otto von Bismarck, líder político, chanceler, né, que orientou o processo de industrialização e de formação do Estado alemão. No próximo vídeo eu vou comentar com vocês a respeito da paz armada.